Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje iniciamos falando sobre um novo ataque russo na Ucrânia. A cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, foi alvo de um ataque com drones. Esse ataque não só resultou na perda de vidas, incluindo aí trabalhadores de resgate que estavam no local tentando ajudar após os primeiros impactos, mas também causou danos à infraestrutura civil e à rede energética da região, deixando cerca de 350 mil moradores sem eletricidade. Kharkiv, que já sofreu enormemente ao longo dos 25 meses de guerra, teve novamente que conviver com as consequências desse conflito. 3 socorristas que chegaram para auxiliar após um edifício residencial ser atingido foram mortos em um ataque que aconteceu em seguida. Um desses bombeiros tinha 52 anos e sua morte gerou uma tragédia ainda mais pessoal quando seu filho, que também é bombeiro e estava combatendo um incêndio em outra localidade, soube do falecimento do pai. Como vocês sabem, esse ataque não é um incidente isolado. A infraestrutura energética ucraniana tem sido alvo constante com ataques quase que diários, especialmente utilizando drones Shahed. Além do ataque em Kharkiv, uma usina solar na região de Dnipropetrovsk também foi atingida, marcando, segundo relatos, o primeiro ataque intencional a uma instalação de energia renovável nesse conflito. Como temos visto, a intensidade desses ataques tem crescido, aumentando a pressão sobre um sistema energético que, como comentamos no vídeo de ontem, já está à beira do colapso, com mais de 150 mísseis e mais de 240 drones Shahed lançados contra a infraestrutura crítica da Ucrânia em apenas uma semana. O presidente Volodymyr Zelensky chamou o ataque de desprezível e cínico, insistindo no apelo por mais defesas aéreas aos aliados da Ucrânia. Mas parece que no fronte os ucranianos estão fazendo um esforço concreto e de concreto para barrar o avanço russo. E o governo ucraniano não está medindo esforços nem recursos nisso. Só esse ano houve uma alocação de 509 milhões de dólares para fortalecer a fronteira com a Rússia e a linha de frente nos lados leste e sul do país. E não para por aí. O primeiro-ministro Denis Shmyhal prometeu injetar mais de 142 milhões de dólares nesse esforço. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, lá na região de Chernihiv, ao norte da capital Kiev, dezenas de trabalhadores ucranianos estão se desdobrando na instalação de reforços metálicos e na montagem de uma estrutura que inclui até uma trincheira com revestimento plástico. Gente, não é qualquer trincheira daquelas que vemos em fotos do início da guerra. É uma defesa em 3 camadas que inclui os famosos dentes de dragão, aqueles obstáculos piramidais feitos para segurar o avanço militar pesado, e uma trincheira antitanque que é um verdadeiro abismo de tão profunda e larga. Com as forças russas pressionando pelo oeste e a ajuda militar dos Estados Unidos travada por resistência política interna, a urgência de fortalecer as defesas se tornou ainda mais crítica. O próprio presidente Zelensky alertou para a possibilidade de uma nova ofensiva russa nos próximos meses. Nesse esforço para reforçar a defesa, eles já colocaram 100 mil desses dentes de dragão ao longo da linha de defesa, que ainda permitem avanços futuros. E segundo Oleksiy Kuleba, um dos chefes por trás dessas fortificações, esse esforço é dinâmico e contínuo. Mesmo com a vitória, a construção e o reforço seguirão em frente. Ou seja, gente, segundo ele, mesmo depois da guerra, eles continuarão construindo essas barreiras físicas e concretas. No sudeste da região de Zaporizhia, uma das mais quentes na linha de frente, o trabalho não para nem de dia nem de noite. Apesar da constante vigilância de drones inimigos, os ucranianos seguem firmes na construção dessas fortificações. Bom, gente, mas mesmo em tempos de paz e em territórios não conflagrados, a tensão que ronda a Europa acaba provocando situações comuns a territórios em conflito. Eu estou falando de um incidente na Dinamarca, especificamente no Estreito de Great Belt, que é nada menos que uma das rotas marítimas mais movimentadas do globo e a principal porta de entrada para o Mar Báltico. Tudo começou quando a Autoridade Marítima Nacional da Dinamarca emitiu um alerta para que os navios não navegassem pelo Estreito de Great Belt. Mas qual seria o motivo? Um risco bastante incomum: a possibilidade de fragmentos de mísseis caírem na área. Isso mesmo, você não ouviu errado. Você deve estar se perguntando, como assim? A causa desse risco foi um lançador de mísseis em um navio da marinha dinamarquesa que foi ativado, porém apresentou falhas e não pôde ser desativado. Durante um teste obrigatório, algo rotineiro em operações militares para garantir que todo o equipamento esteja funcionando corretamente, esse lançador de mísseis ficou, digamos, um pouco mais empolgado do que deveria. E aí está o perigo. Enquanto esse lançador estivesse ativado e não fosse desativado,
existiria a real possibilidade de um míssil ser disparado acidentalmente e voar por alguns quilômetros. Imaginem só a tensão. Estamos falando de uma área que não é só vital para a navegação comercial, mas também estava sendo utilizada para um exercício naval. O alerta de navegação emitido cobriu uma área de aproximadamente 4 quilômetros ao sul da ponte de Great Belt que atravessa o estreito. A boa notícia é que, segundo informado pelo seu operador, a ponte permaneceu aberta ao tráfego. Isso serve como um lembrete dos riscos inerentes à operação de equipamentos militares avançados e da necessidade constante de vigilância e manutenção. Não deixa de ser um evento raro, que mostra como a segurança em áreas estratégicas é uma operação complexa, envolvendo não apenas a segurança física, mas também a manutenção de equipamentos críticos. Bom, meus amigos e minhas amigas, apesar da próxima notícia ainda se referir ao conflito na Ucrânia, ela vem da Ásia. É que está rolando um burburinho sobre a proposta de paz da China para resolver o conflito na Ucrânia. Parece que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou outro dia que essa proposta chinesa é a mais sensata que apareceu até agora. Bom, gente, a proposta não é nova. A China apresentou esse documento de 12 pontos há mais de um ano. A proposta traçava princípios gerais para acabar com a guerra, mas sem entrar nos detalhes. Na época, a recepção foi meio morna, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. E os Estados Unidos, o que achavam na época? Bom, disseram que a China estava tentando se mostrar como uma pacificadora, mas na verdade só estava dando projeção à versão da Rússia sobre as causas da guerra. E que o país asiático não fazia o que todos deveriam fazer, condenar a invasão. Mas agora a Rússia traz o documento para a pauta. Lavrov destacou que o documento chinês tem uma lógica do geral para o específico, baseado numa análise das causas do conflito e na necessidade de eliminar essas causas raízes. Ele até disse que o plano foi criticado por ser vago, mas defendeu como uma proposta razoável que vem da grande civilização chinesa. Mas como vocês sabem, a proposta que tem aparecido na imprensa e nos encontros europeus é outra. Que proposta seria essa? A do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que propôs sua própria fórmula de paz, pedindo o cessar das hostilidades e a retirada completa das forças russas de todos os territórios ocupados. Lavrov, por sua vez, criticou a iniciativa de Zelensky, principalmente por não levar em conta a demanda de um dos envolvidos, nesse caso a Rússia, que nem tem sido convidada para os debates em torno da fórmula de Zelensky. A Suíça disse que vai sediar uma conferência baseada no plano de Zelensky, mas a Rússia chamou a iniciativa de sem sentido e condenada ao fracasso, sem a participação de Moscou. Olhando de perto essa situação, vemos claramente como é complicado lidar com a geopolítica atual que estamos vivenciando. Análises superficiais e soluções simples estão longe de resolver problemas complexos. Tentar achar a paz envolve mais do que só querer que as coisas se ajeitem. É como tentar desembaraçar um fio muito enrolado onde cada nó representa desejos diferentes dos países, suas histórias e a luta constante para manter todo mundo seguro e estável. A questão da Ucrânia não é só um problema de lá. É como uma pequena amostra dos desafios que o mundo inteiro enfrenta, desafiando as regras que tentamos seguir para manter a ordem. Bom, atravessando o Mediterrâneo, parece que a tensão no Oriente Médio está aumentando novamente, hein? Bom, de início, Israel decidiu suspender as licenças de todas as suas unidades de combate na quinta-feira. Bom, isso não é algo que acontece no dia a dia, né? Essa medida foi tomada depois que generais iranianos foram mortos em Damasco, o que naturalmente levantou temores de retaliação. Quando se fala em suspender licença de todas as unidades de combate, estamos basicamente dizendo que todos os soldados estão sendo mantidos em alerta máximo. Isso mostra o nível de seriedade que Israel está atribuindo à situação. Agora vamos entender o contexto por trás dessa tensão toda. Os generais iranianos foram mortos em um ataque aéreo em um complexo diplomático iraniano na capital síria, Damasco. O Irã prometeu vingança por essa ação que, segundo se acredita amplamente, foi executado por Israel. Esse ato, gente, eleva a tensão de uma forma bem grande na região, isso pelo fato de que envolve diretamente o Irã, uma potência regional com influência considerável na Síria. Claro que esse fato tem ainda mais repercussão, pois o ataque atinge um espaço diplomático, que, como sabemos, é protegido não apenas pelo costume internacional, como pela Convenção de Viena de 1961. E Israel sabe o que fez. Além disso, houve um esforço nas defesas aéreas de Israel, com a convocação de reservistas. Segundo o relato de moradores de Tel Aviv e jornalistas, houve interrupções no serviço de GPS, que aparentemente é uma medida para se proteger contra mísseis guiados.
Tudo isso indica que Israel está se preparando para a possibilidade de um contra-ataque. O mercado financeiro também reagiu a esse desenvolvimento com bastante nervosismo. A bolsa de valores de Tel Aviv caiu e a moeda de Israel, o shekel, também se desvalorizou em relação ao dólar. Isso mostra como questões militares e geopolíticas podem afetar diretamente a economia de um país. E olha, tem mais um ponto interessante também. O momento escolhido para essa possível retaliação. Estamos falando da última sexta-feira do mês sagrado muçulmano do Ramadã. Também é o dia do Quds no Irã. Esse é um dia que o Irã utiliza para expressar apoio aos palestinos e criticar Israel. Então tem uma carga simbólica muito forte. Amos Yadlin, um ex-chefe da inteligência israelense, disse para não entrarem em pânico e nem correrem para os abrigos, destacando os sistemas de defesa aérea de Israel. Mas ele também alertou que, dependendo das consequências de qualquer ataque que venha a ocorrer, a situação pode escalar. As tensões entre Israel, Irã e Síria não são novas, mas os desenvolvimentos recentes elevaram a preocupação de todos. A preparação de Israel indica que eles estão levando a ameaça a sério, e a situação financeira mostra o impacto que essas tensões podem ter além das fronteiras militares. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.